No nome de Jesus, nós damos continuidade à adoração, agora iniciando a segunda parte dos trabalhos, que é o culto divino. Cantamos com muita alegria para a honra e glória de Jesus as estrofes do hino 413 do nosso inário, 413. Oração essa que será proferida pelo nosso dirigente jovem local, Diego, no capítulo 31 e o versículo 3, que nos diz: de longe se deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? Amém. Com base nesse texto, vamos ouvir a oração de ajoelhar. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Obrigado por ter nos dado uma noite de paz, nos ter livrado dos homens maus que aí fora se encontra, nos ter nos dado, nos levantar em paz e com saúde para estarmos na sua santa casa de adoração. Amém. Peço neste instante que o Senhor abençoe o pregador, que ele possa ser ungido com o seu Santo Espírito e que a palavra
que Ele irá compartilhar as guaridas em nosso coração. Amém. Que o Senhor nos dê um restante de sábado feliz e na tua presença. É isso que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Neste momento estamos muito felizes de estar aqui na casa do nosso Deus. Podem ter certeza que essa foi a melhor escolha que vocês fizeram nesta manhã. Estamos juntos aqui para adorar e agradecer aquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Os amigos, irmãos e visitas que aqui se encontram, sinta-se assim o calor do Espírito Santo em seus corações. Essa é uma saudação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Amém? Amém. Fiquemos atentos nesse momento, vamos ouvir um instrumental. Antes, porém, eles estão se preparando. Hoje é Que a paz do nosso Deus esteja com os irmãos, amém? De coração agradeço a Deus,
privilégio de estar aqui com os irmãos, privilégio de rever amigos, colegas, pessoas que há muito não via. Então agradeço a Deus por esse grande privilégio. E oremos em nossos corações para que possamos receber a palavra de Deus em nosso coração e sairmos daqui edificados. Amém? Amém. Eu gostaria de falar uma poesia. Eu não sou poeta, mas eu gosto de poesia. E alguém um dia me mandou uma poesia que o senhorzinho falou para sua esposa. Como eu vejo aqui muitas famílias, muitos casais, pais, mães, filhos, jovens de mais ou menos idade, eu gostaria de falar uma poesia e ela enaltece a grandeza do poder de Deus no casamento. Quando o mundo hoje olha para o casamento como algo tão banalizado, Deus ele sempre nos impulsiona a entender que o casamento foi Ele que criou, e que nós precisamos sempre orar para que o nosso relacionamento em Cristo perdure para sempre. Amém? A poesia diz assim: minha doce e amada esposa, fica pertinho de mim, gosto de ficar te olhando, quantas vezes fico pensando, quando será o nosso fim? Quando nós dois se apartar pela morte, o que por aqui ficar, seus carinhos meus ou os teus, não devemos nos preocupar. Deixa a vida continuar, isso está nas mãos de Deus. Nossos cabelos brancos, se você quer que eu seja branco, fico até entusiasmado. Juntinhos envelhecemos. Quantas lutas nós vencemos. Oh meu Deus, muito obrigado. Muitas vezes tivemos intrigas, vou dizer que eram brigas, eram apenas discussões. Eu sei que você falhava, mas confesso que eu também errava, e eu te peço e te dou perdão. O que importa, minha flor, é que de todo o nosso amor surgiu as prendas queridas. São nossos filhos adorados, que hoje vivem ao nosso lado, pedaços de nossas vidas. Muitas vezes, quando eu te abraço, você diz que isso é amor fácil. Não fale assim que eu reclamo. Eu gosto de te abraçar e os nossos olhos se encontrarem, dando provas que eu te amo. Escute aqui, ovelhinha, não corte as palavras minhas, ouça bem o que eu vou te dizer. Eu te amo desde rapaz, e te amando muito mais, vou te amar até morrer. Amém? Então que em cada casal, em cada marido, em cada esposa, possamos alcançar esse privilégio que essa poesia que o velhinho falou para sua velhinha alcançou. O privilégio de dizer assim, ó, eu te amo desde quando? Desde rapaz. E te amando muito mais, vou te amar até quando? Jesus disse isso em outras palavras, até que a morte o separe. Que Deus seja louvado. Amém. Como foi anunciado o título da mensagem de hoje, o reencontro com Cristo. Ontem nós falamos do reencontro com quem? Com a fé. E hoje nós vamos falar do reencontro com Cristo. Por volta das 22 horas do dia 26 de janeiro de 2013, um sábado à noite, centenas de jovens se despediram dos seus pais, na certeza que pela manhã teria o reencontro. A festa ou a balada era na Rua das Andradas, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A festa rolava tranquilamente naquele sábado à noite, quando por volta das 2 horas da madrugada, a principal banda se apresentava, a banda Gurizada Fandangueira. E no auge daquele show, o vocalista acende um artefato pirotécnico, iniciando assim o incêndio. Centenas de jovens morreram e outras centenas ficaram feridas. O reencontro
naquela madrugada, dos pais que, apavorados, e correram àquele local do incêndio. Não foi o reencontro feliz. O reencontro com Cristo. Ao falarmos isso, devemos nós procurarmos pensar, imaginar como será o reencontro com Cristo. Às vezes olhamos para nós mesmos e achamos que estamos muito bem, obrigado, e que tudo vai dar certo. Como falam meus filhos lá em casa, de boa, não esquenta a cabeça que vai dar certo. Jesus, ele nos fez uma promessa, a promessa de reencontro, quando disse: não se turbe o vosso coração, credes em quem mesmo? E credes também em quem? Disse Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu irei para lá, vou preparar, e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, quem possam estar também. Vocês possam, nós possamos estar também naquele lugar. Irmãos, a vida de Cristo é uma garantia plena de que teremos. A pergunta é: como estaremos nós para esse reencontro? Teremos um reencontro feliz ou um reencontro desesperador? A Bíblia nos afirma que muitos no dia da vida de Cristo agirão de muitas maneiras diferentes. Uns que tiveram tanta oportunidade, mas rejeitaram as áureas oportunidades de se prepararem para esse encontro. Eles dirão naquele dia: cai sobre nós montanhas, montes, casas, porque nós não queremos ver a face daquele que vem sobre as nuvens do céu. Essa será uma reação. A Bíblia também descreve que aqueles que viveram uma religião disfarçada, eles terão um comportamento diferente. Aqueles que aceitaram a Cristo, mas também tiveram uma vida dupla, acariciaram em suas vidas parcerias mundanas ou pequenos pecadinhos abrigaram no seu coração. Essas pessoas, por ocasião do encontro com Cristo nas nuvens dos céus, chegarão para Jesus e dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Mas o que Jesus dirá para esses que foram crentes? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, Jesus também descreve a reação de outras pessoas que tiveram também a plena oportunidade de aceitar a Cristo como seu Salvador e receber as vestes da sua justiça, mas não aceitaram a Cristo como seu Salvador. E Cristo naquele dia perguntará: amigo, por que você não está trajando as vestes? Por que você não aceitou o sacrifício que eu fiz por você? Essas pessoas também terão um comportamento. O comportamento será: eles irão emudecer. Não falarão? Não falarão nada. Mas a Bíblia também descreve a reação de outra classe de pessoas que terão reencontro com Cristo. E esse será o melhor reencontro. Essa será
a melhor reação das pessoas neste reencontro. Essas pessoas dirão: este é o nosso Deus a quem? E essas pessoas ouvirão a meiga e eterna voz de Cristo dizendo: vinde benditos de meu Pai, a possuir o reino que está preparado desde quando? Precisamos hoje decidir que reencontro teremos com Jesus. Eu quero ler um pouco a palavra de Deus e quero dizer que a única coisa que pode mudar de não termos um reencontro feliz com Cristo é o pecado. Mas vamos fazer a pergunta: o que é o pecado? Todos nós praticamente, teoricamente, sabemos o que é o pecado. O pecado é transgressão de quê? Da lei de Deus. Errar o alvo, errar o objetivo, né? Errar o alvo, errar o objetivo. Agora, eu sempre costumo falar que nós não seremos, eu não digo nós, eu sempre costumo falar que as pessoas que hão de perder a sua salvação não foi porque pecaram, não foi porque transgrediram a lei. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, Jesus não vai perguntar assim para você: quais foram os mandamentos que você transgrediu? Não é essa a pergunta que ele vai fazer. A pergunta que ele vai fazer é o seguinte: por que você não me amou? Essa vai ser a pergunta. Eu revelei tanto amor por você na cruz, eu morri por você, eu sofri. E por que você não me amou? Porque a Bíblia diz: aquele que me ama, automaticamente fará o quê? Guardará os mandamentos. Então Jesus não vai perguntar: você transgrediu esse? Olha, você não me amou. E se você não me ama, não importa se você transgrediu 1, 2 ou 10, cai no mesmo problema. O pecado é algo que nos separa de Deus. E infelizmente estamos vivendo em um período em que o pecado ou os pecadinhos estão carcomendo a espiritualidade de muitos de nós. Às vezes nos esquecemos até que o meu Senhor breve o quê? Breve virá. Estamos muitas vezes brincando com as coisas sérias da vida e não sabemos exatamente o risco que estamos correndo. Agora, por que muitas vezes nós estamos tão separados de Deus? É porque o pecado nos separa de Deus. Aos pais que têm filhos aqui, quando os nossos filhos são bem pequenos, bem pequenininhos, que eles estão fazendo uma coisa errada, como eles ficam? Vocês já perceberam? O pai e a mãe estão em casa, os meninos estão brincando, estão fazendo barulho. Tempo depois, silencia geral. Já aconteceu isso com vocês que são pais e mães aqui? Aí quando você desperta assim, você não ouve barulho, você não ouve silêncio, você não ouve nada. Aí você diz assim: cadê o menino? Aí você sai. O que ele está fazendo? Aprontando. E você chega quietinho. Qual é a reação dele? Ele se assusta. Isso é um pecado natural em nós. Agora, quando nós somos crianças que os nossos pais não veem o que estamos fazendo e erramos feio, para o pai ou a mãe não descobrir o erro que fizemos, o que nós fazemos? Escondemos e nos escondemos. O pai está em casa, na sala, a gente entra lá pela porta da cozinha, dá a volta, a gente entra pela sala, que é para evitar, a gente fica se esquivando.
E nós, de maneira intrínseca, de maneira natural, somos assim. Quando nós pecamos, nós nos escondemos de Deus. E aí está o problema, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? Então o reencontro não é algo que nós queremos ter com Jesus. Naturalmente falando, nós não queremos ter o reencontro com Cristo. Por quê? Porque naturalmente nós somos pecadores. E é natural, quando a gente erra e peca, a gente fugir da presença de quem? De Deus. Mas se nós fugirmos da presença de Deus, como vamos ter um reencontro com Ele? Eu quero agora ler a Bíblia. Se você desejar também, você pode acompanhar. O que eu irei ler para os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Lucas, no capítulo 22. O capítulo 22 de Lucas traz um relato sobre as cenas de Cristo, prisão dele, condenação, como os discípulos agiram diante daquela situação. E aqui tem um personagem muito semelhante a nós. Aqui tem um personagem que se destaca aqui nessa narração, chamado Pedro. Principalmente a partir do versículo 55. Quem era Pedro? Ele era quem mesmo? O discípulo de Jesus, ok? Pedro, diz a Bíblia, que ele era casado, concorda comigo? Ele era um homem normal como a gente, casado, tinha sogra. Inclusive a Bíblia narra que a sua sogra foi curada por quem? Por Jesus. Isso aqui tem uma lição para a gente. Quando a sogra estiver doente, você tem que orar para ser curada, e não para que ela morra. Tem alguém que não gosta de sogra. Tem que levar para Jesus. Leva ela a Jesus. O Jesus até ela. Pedro, ele era de uma região, da mesma região de Jesus, da Galileia, de uma cidadezinha chamada Betsaida, ou Betsaída, daquela região ali. Pedro, juntamente com seu pai e irmãos, ele tinha uma cooperativa de pesca e venda de peixes. Era Pedro. Pedro foi um dos personagens de grande destaque no plano da redenção. Agora, Pedro foi um homem que sofreu as maiores oscilações emocionais e espirituais na trajetória andando com Cristo. Pedro era muito instável, e a prova disso é que em um momento Pedro viu a glória de Jesus na transfiguração. Marcos capítulo 9. Minutos depois, Pedro, assombrado, disse coisas sem sentido. Esse era Pedro. Pedro, ele negou ter seus pés lavados por Cristo. Segundos depois, pede para lavar também o quê? As mãos e o corpo, a cabeça e o corpo. Pedro,
ele andou sobre as águas, como expressão de fé e poder sobrenatural. Mas segundos depois, ele teve medo, começou a afundar e, amedrontado, gritou: Senhor, salva-me, senão eu pereço. Pedro, ele confessou ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas instantes depois, ele tentou dissuadir Jesus Cristo de não morrer na cruz do Calvário. Pedro, com o coração cheio de impulsividade, ele prometeu seguir a Cristo e dar a vida por ele. Instante depois, covardemente, seguiu a Cristo de longe. E tem mais. Pedro, ele prometeu que nunca abandonaria Jesus Cristo. E após o cantar do galo em uma madrugada, ele se lembrou que havia negado a Cristo quantas vezes? 3 vezes. Esse era Pedro. E o relato da palavra de Deus em Lucas 22, a partir do versículo 55, narra justamente esse episódio predito por Cristo. Quando Pedro diz: Senhor, todos podem te negar, menos eu, por ti eu morro. Jesus disse: Pedro, tem calma, Pedro, tenha calma. Ele disse: Senhor, todos menos eu. E Jesus fez uma afirmação dizendo: antes que o galo cante uma vez, quantas vezes tu me negarás? 3 vezes. E aqui tem a narração histórica. Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Herodes, e num determinada sala de julgamento, na parte externa do fórum, vamos dizer assim, onde estava sendo julgado, foi acendido um fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se ali ao lado da fogueira. Quem também? Pedro sentou-se. E uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando seriamente, disse: este homem também estava com quem? Estava com ele. E Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta: onde nós estamos tentando aquecer as nossas vidas? Ao lado de Cristo, na cena do sofrimento, da dor e da angústia? Ou estamos de maneira disfarçada tentando aquecer as nossas almas no altar do prazer que o mundo, os amigos, as drogas, as farras apresentam? E quando nos colocamos tentando alegrar as nossas almas e as nossas vidas no mundo, fica muito mais fácil nós negarmos a Cristo. Mas não paramos por aí. Minutos depois, chegou uma outra pessoa, uma outra mulher, uma outra pessoa, vendo e disse: tu és um deles. E Pedro disse: homem, eu não sou. Pela segunda vez, Pedro continuava ao lado de pessoas que olhavam para ele e identificavam como cristão, e ele negava: eu não sou. Muitos de nós hoje temos a tendência de agir assim. Nós jovens, estou me incluindo como jovem, viu? Já não sou tão jovem assim.
tenho a doce reflexão do relato bíblico, né? A juventude e o vigor da mocidade passam muito, muito rápido. Passa mesmo. Mas nós, como jovens, muitas vezes, para sermos aceitos nos grupos, nas tribos, como chamam popularmente, negamos a Cristo pelo falar, pelo andar, pelo sentir. Quando as pessoas olham para a gente e dizem: você é crente, rapaz? Não, sou não sou não. Você nunca foi? Não sou não. E tentamos pela fala negar a Cristo, pelo vestir, pelo falar, pelo comportamento. Tentamos dissuadir a todos que um dia andamos com Jesus Cristo. E muitas vezes até nos sentimos bem estar com amigos que não amam a Cristo e nem têm o interesse de ter um reencontro com Cristo. Quero perguntar para vocês aqui: quem são os amigos de vocês? São amigos que nos levam a Cristo ou que nos distanciam de Cristo? Eu gosto muito de analisar a história daquele paralítico que foi curado por Jesus Cristo. Foram vários, mas um deles, que eles chegaram na casa onde Jesus estava, no ambiente interno. Eles não conseguiram levar o amigo paralítico para passar pela multidão e levar aquele amigo até onde Jesus estava. O que os amigos fizeram? Vocês lembram o que os amigos fizeram com aquele paralítico? Desceram pelo telhado. Subiram no telhado, abriram o telhado e baixaram a cama, né, o paralítico pelo telhado. Que trabalho! Pensa nos amigos verdadeiros. Os amigos que choram, que sentem, que te carregam e que te conduzem aos pés de Cristo. Esses precisam ser os nossos amigos. Mas muitas vezes os nossos amigos são aqueles, preferivelmente, que não querem nem saber de Cristo. E quando nos relacionamos com essas pessoas, em um momento ou outro, nós corremos o risco de negar a Jesus Cristo. E se negamos a Cristo, que reencontro teremos com Ele? Se é que vamos querer ter um reencontro com Ele. Cerca de meia hora depois, Pedro mais uma vez é questionado. Um outro, com muita convicção, afirmava dizendo: com certeza, a minha tradução diz assim: este indivíduo, eu estou no versículo 59, com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele também é um galileu. Essa palavra para Pedro foi dura. E quando ele ouviu essas palavras, Pedro agora disse: homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. A terceira pessoa a questionar Pedro sobre a vida dele com Cristo fez uma afirmação que levou Pedro a falar palavras de maldição. Pedro começou a espraguejar: eu conheço lá. É como se fosse eu dissesse: eu conheço lá esse miserável, eu sei lá que é essa praga. Já ouviu alguém falar isso? Pedro teve essa ação, essa reação. E por que Pedro teve essa reação? Porque aquele homem atestou que Pedro, além dos traços de falar, de jeito, era também da mesma região que Jesus. Ele também é galileu, vem da mesma região. E você já viu coisa boa do lado da Galileia? Pedro ficou nervoso e querer dizer que Pedro era de lá também. Agora tem um detalhe, meus irmãos. Quando Pedro ouviu essas palavras, o versículo 62 diz: e Pedro ouviu o cantar do galo, 62, e saindo, chorou o quê? O que eu fiz? O que eu fiz agora? Jesus me avisou tanto, e agora eu voltei a fazer.
eu fiz tudo aquilo que Jesus havia predito. Eu amo a Cristo. Se existia uma pessoa que era sincera, era Pedro. Pedro, ele amava Cristo de coração. Pedro, ele conhecia Cristo. Então, quando ele afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele tinha plenas convicções de quem era Cristo. Agora, infelizmente, Pedro não tinha convicção e não conhecia quem era ele mesmo. Ele conhecia quem era Cristo, mas muitos de nós conhecemos também, mas não conhecemos quem somos nós. E muitas vezes negamos a Cristo e nos esquecemos que Cristo espera e deseja ter um reencontro conosco. Cristo espera ter um reencontro conosco. E sabeis o que Pedro fez quando ele negou? Ele foi embora. Amargurado, ele foi embora e disse: olha, eu neguei o discipulado, eu não sou mais discípulo, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. E ele foi embora. Agora, o reencontro que Cristo deseja ter conosco, ele não desmarca fácil. Por isso Jeremias 31:3 diz: por amor eterno eu te amei, e eu estou te atraindo há muito tempo a mim. Mesmo que você erre, mas eu estarei sempre à sua procura, eu estarei sempre atrás de você, porque eu quero reencontrar com você, ter um reencontro aqui, ali e no além. Um reencontro eterno eu quero ter com você. Amém. O evangelista Marcos, narrando a experiência após a ressurreição de Cristo: Pedro fugiu, se escondeu, o desejo de suicidas. Cristo realmente morreu. E como ficou a vida de Pedro agora? Eu neguei alguém, eu precisava resolver meu problema com esse alguém que eu tanto amo, mas eu fiz covardia com ele. Eu preciso reencontrar, mas esse alguém morreu. O sábado passou, aquele sábado, e no domingo de manhã cedo surgiu a notícia de que Jesus, a quem ele precisava ter um reencontro para fazer as pazes, havia desaparecido e ninguém sabia onde Jesus o quê? Estava. Irmãos, quando nós pecamos, nós demoramos muito a reencontrar a Jesus e aquela paz que tanto almejamos. É muito difícil quando você peca. Você não tem vontade nem de orar. Você não tem vontade de vir à igreja. E tem um detalhe: se você começar andando naquela rua ali, ó, você vem na rua e você olhar aqui nessa parte de cá e você vê um irmão, se você tiver um jeito de desviar para não encontrar com aquele irmão, a gente faz isso aqui. Essa é a nossa sensação e o nosso sentimento. Vem logo a vergonha. Eu vou para a igreja. Os irmãos aí já julgam, né? Os irmãos não vão nem olhar para mim estranho. Não aconteceu de alguém falar isso para você? Não vou para a igreja. Pedro estava nessa sensação. Mas quando a notícia correu pela manhã cedo de domingo, os discípulos correram e Pedro também foi. E a Bíblia diz que Pedro chegou por último lá. Já leu isso aí na Bíblia? Eu entendi que João, o discípulo amado, era bem jovem, e Pedro não era tão jovem, passava dos 40, até porque já era casado, já tinha uma longa experiência. Ele não conseguiu correr para chegar rápido lá no sepulcro primeiro. Se ele conseguisse, ele ia chegar primeiro. Ele já não estava com aquele vigor físico tão forte. E quando ele chega lá no sepulcro, quando eles chegam lá, encontram anjos, homens vestidos de branco, e aqueles homens conversam com as mulheres. Pedro não encontra Jesus, não tem notícia nenhuma. Pedro volta embora e ali ficam as mulheres. E o capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 5: e entrando na sepultura, elas viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca. E as mulheres ficaram assustadas. Aqui estava Maria Madalena, né? Algumas mulheres.
E aquele homem vestido de branco, que era o anjo, disse: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui. Aqui é apenas o lugar onde o colocaram. Mas aqueles homens, aquele anjo agora fala, verso 7: mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos. E a quem mais? A quem? Por que destacaram o nome de Pedro? Porque Pedro não era mais discípulo. Pedro havia perdido o discipulado. Negou o mestre, perde o discipulado. Então, se Jesus tivesse dito assim: vai lá e fala com os discípulos que eu vou encontrar com eles aonde? Aonde que eles vão encontrar? Na Galileia. Se Jesus tivesse dito só os discípulos, o que Pedro não poderia ter feito? Ele não podia, ele não era mais discípulo. E os próprios colegas dele diziam assim: Pedro, você não vai não, você não é discípulo, você é um covarde. Se você negou a Cristo, você também vai fazer atrocidades com a gente. Então Pedro, ó, cai fora. Só que Jesus marcou agora o reencontro com Pedro. Aonde? Mas por que na Galileia? Lá foi onde tudo começou. Lá foi onde tudo começou. Foi lá na beira do mar da Galileia que Jesus disse para Pedro: Pedro, faz o seguinte, larga essas redes, para de pescar aí, que eu vou fazer de você um pescador de quê? Foi lá. E Jesus disse: você vai voltar para o mesmo lugar, porque é lá que eu quero me encontrar com você. E querem saber quantos quilômetros dava mais ou menos de Jerusalém, onde Jesus estava morto, e ali aqueles anjos deram a notícia, para a Galileia? Cerca de 150, 160 quilômetros. E Pedro precisava transcorrer esse percurso a pé. Pedro era pobre, ele não tinha carruagem. E se não bastasse, agora ele era pobre, sem profissão, porque havia deixado a pescaria, sem trabalho. E o sonho que ele tinha de ser um com Cristo e viver com Cristo estava perdido, porque ele havia negado. Mas aquele que ama a ele, amava a ele, a nós, disse: vai lá na Galileia que eu quero falar com você. Quando a gente erra feio com uma pessoa, o que a gente, qual a sensação do reencontro que a gente tem com ela? A gente faz uma covardia muito grande com uma pessoa, e a gente vai agora dizer assim: eu preciso falar com essa pessoa. A gente vai preparado para ouvir o quê? Eu já vou preparado assim: rapaz, eu errei feio. No mínimo a pessoa vai descascar para cima de mim, e eu não vou poder dizer o quê? Nada. Eu tenho só que me humilhar mesmo. Imagina Pedro andar cerca de 160 quilômetros com esse sentimento. Que besteira que eu fiz. Eu acredito que nem amigos ele tinha. Os discípulos estavam com medo dele. Eu costumo dizer que todos os discípulos negaram a Cristo. Todos os discípulos traíram a Cristo. Não foi só Judas, não foi só Pedro que o negou. Eu costumo dizer que todos eles. E vocês podem dizer assim: como é que você fala uma bobagem dessa? Imagine, quando Jesus estava sendo julgado, quantos discípulos estavam ali ao lado de Jesus? Ou próximos a Jesus? Quantos? Tinha 2, concorda? Pedro do lado de fora na fogueira, negando. E quem estava lá dentro na sala de julgamento? João. Apenas um. Quem era? João. João. Agora imagina, dentro daquele julgamento, ali tinha juízes, tinha promotores e tinha advogados. E uma turma acusando Cristo dos piores crimes. Levantava um e dizia: isso aí é esse mesmo, isso aí é bandido, ele não presta, é isso, é isso. E Judas, onde estava Judas? Por que Judas não levantou e disse assim: pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Calma aí um pouquinho. Eu andei com ele mais de 3 anos e eu nunca vi ele fazer ou ser o que vocês estão dizendo. Por que Judas não fez isso? Ele negou a Cristo também. Imagina você estar sendo acusado por um crime e você ter amigos no tribunal e todo mundo
mundo te acusando daquele crime, você sendo inocente, e o teu amigo que estava contigo na hora e no local exatos daquele crime que você está sendo acusado, e você não levantar para te defender, como você se sentiria? Traído também, concorda comigo? Pois todos fugiram. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitos de nós, de uma forma ou de outra, muitas vezes negamos a Cristo, seja por palavra, seja pelo silêncio, seja pela inércia, seja por um gesto, muitas vezes nós negamos a Cristo. Mas Cristo espera ter o reencontro feliz conosco. É isso que Cristo quer. E quando Pedro ouve a notícia das mulheres, olha, Jesus disse que vai estar lá na Galileia e que vai se encontrar com os discípulos, e falou Pedro que é para você ir. Pedro foi. Agora sabeis o que aconteceu? Está no capítulo 21 de João, do livro de João. Eles chegaram lá e Jesus ali na região de Tiberíades, que era uma cidade ao lado do mar da Galileia, e Jesus não apareceu. A narração diz aqui que estavam juntos ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 de seus discípulos. Versículo 3, 21 de João 3. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pescaram nada. Isso foi horrível, capítulo. Pedro foi se encontrar com Jesus e passaram alguns dias sem que Jesus não aparece. E Pedro, entediado, Pedro era enérgico. Pedro começou a pensar o seguinte: rapaz, eu andei com Jesus, o traí, neguei a ele, eu não sou mais discípulo. Ele falou que ia vir aqui se encontrar comigo, ele não apareceu. Eu não tenho mais outra opção de vida. Mas quer saber de uma coisa? Eu sou pescador. Só tem 3 anos e meio, não tem nem 4 anos que eu parei de pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E ele foi pescar. Só que ele disse assim: ó, pessoal, quer saber de uma coisa? Jesus não aparece, eu vou cuidar da minha vida agora, eu vou pescar. Só que eles pescaram a noite inteira. E quantos peixes eles pegaram? Você já imaginou isso aí? Um determinado dia Jesus convidou você para que você e eu seguíssemos a Ele. Ele chamou, tirou a gente do mar, deste mundo de pecado, de dor e de miséria. Mas em algum momento talvez nós também negamos a Cristo. E quando a gente nega a Cristo e abandona a fé, abandona a igreja, você sabe para onde que a gente volta? Você sabe para onde que a gente volta? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia o quê? Antes. Você volta para lá. E às vezes você volta até com mais intensidade, praticando coisas erradas. E erradamente até acha: agora eu vou ser feliz, que eu vou fazer tudo e muito mais que eu não tinha feito. É para lá que a gente volta. Quando de maneira equivocada achamos que Jesus não quer ter mais um encontro conosco. Mas se Pedro pensou: ele não vai vir mesmo, quer saber da coisa, eu vou cuidar da minha vida, vou pescar, e acabou a conversa. E foi. Só que ele não pegou nenhum peixe. Se não bastasse, decepcionados, eles estavam a cerca de 100 metros da beira da praia. O dia estava amanhecendo, como no Nordeste, em algumas regiões falam, a barra estava quebrando. Você sabe o que é o quebrar da barra? E antes do sol sair, que fica aquele barrado assim, ó, meio claro. O sol não saiu e surge aquela barra do nascente. Estava meio escuro e meio claro. E eles olham com os seus corações cheios de tristeza, de pesar, pensando: o que nós vamos fazer agora?
Eles olham e veem alguém andando na areia. E eles pensam: quem é que está andando na areia uma hora dessa? O barquinho estava balançando nas águas tranquilas daquela manhã calma do mar da Galileia. A manhã também era fria. E quando esse alguém vai passando de frente com o barquinho, de frente ao barquinho, e se alguém grita a voz: ei, ergue a voz e diz: ei, vocês têm alguma coisa para que eu possa comer? Foi acabar de matar com ele. Você sabe que não existe pior coisa quando você perde amigos, quando você perde o emprego, quando você perde o dinheiro, quando você perde tudo, e chega alguém para você e diz assim: olha, eu vou lá na sua casa comer. Como você, pai de família, se sente? Você fica sem, você não tem nem dignidade, você não acredita nem em si mesmo. E olha para você e diz: toda essa miséria que eu estou agora, eu fui o causador. Eu neguei a Cristo, eu perdi o meu trabalho, larguei tudo, e agora que eu vim pescar, não peguei nada, vim trabalhar, saí para vender, e não ganhei nada. E alguém agora grita para mim, pedindo comida, e eu vou ter que dizer: não tenho nada. Nesse momento, aquele mesmo homem já revela uma ação diferente. Quando ele gritou: vocês têm alguma coisa para comer? Vocês lembram quais foram as palavras? A palavra antes dele dizer, perguntar se tinha alguma coisa para comer? Eu vou ler aqui. É o versículo, capítulo 21 de João, e versículo 5. E Jesus lhe disse: filhos. Qual foi a palavra? Assim na versão de vocês? Olha como Jesus falou: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam: não. Imagina, Jesus estava ali. A última cena que Jesus viu os discípulos foi eles correndo. A última vez que ele viu Pedro foi Pedro negando a Cristo e indo embora. A última cena que Jesus teve que Judas foi ele passando, subindo para o Gólgota, e viu já Judas despedaçado, tinha se suicidado. Essa foi a última cena que ele viu dos amigos de Jesus, todos fugindo. E agora, quando Jesus reencontra naquela manhã, a primeira forma que Jesus nos traga foi chamando de quem? Então aprende uma coisa, irmão: não importa o quanto tenhamos pecado, Jesus deseja nos chamar pelo carinhoso nome de quê? De filhos. É filho. E ele deseja nos perguntar se nós temos alguma coisa para comer. Sabe por que ele pergunta isso? Porque ele sabe que a nossa resposta é não. No mar da vida, do mundo e do pecado, nós não temos nada de alimento especial para dar para ninguém. Porque o verdadeiro pão e o verdadeiro alimento só recebe aquele que está em Jesus. E Jesus sabia que aqueles trabalhando para serem felizes, eles trabalhando para voltar às suas atividades sociais, intelectuais, físicas, financeiras, eles estavam querendo restaurar as suas vidas, mas no mar da Galileia eles não iam conseguir. No mundo nós também não vamos conseguir. As ondas do mar da vida destroem, e os peixes que este mundo oferece não são menos do que pecados que destroem a alma, a vida e a felicidade. E quando Jesus chamou-os, e quando Jesus falou isso, eles disseram que não tinham. Então Jesus fez um pedido: faz o seguinte, lança as redes em qual lado? Joga a rede do lado direito. Joga do lado direito. O que a Bíblia diz como sendo o lado direito da vida? Vocês já perceberam que a Bíblia sempre fala assim, ó, uns estão à esquerda e outros à direita. O que é a direita?
A direita é a verdade, é Cristo, é o caminho, é a vida. Essa é a direita. A direita do mundo é a igreja, é a fé, é a verdade, é a Bíblia, é a oração. É uma vida de comunhão com Cristo. Essa é a direita. Porque no mundo nós vamos tentar patinar, nadar, buscar, correr atrás. Mas no final nós vamos sempre perceber que estamos vazios, sem nada, sem alimento, sem nada que nos sustente, no futuro e nem no presente. E Jesus disse para mim: meu filho, vai para o lado direito, joga à direita. Talvez ele disse: eu já fiz isso aí, nós jogamos de todo lado aqui. Joga, meu filho, na direita. Volta para Cristo, volta para a igreja, volta para a verdade. E eles jogaram. E o que aconteceu quando eles jogaram as redes? Quantos peixes tinham? 152, né? Acho que é isso, né? 153, né? 153. Que tipo de peixe? Eram as piabas. Vocês sabem o que é piaba? Peixinhos pequenininhos, não é? Eram peixinhos pequenos. 153 grandes peixes. Os peixes eram tão grandes que eles não estavam conseguindo arrastar para onde? Para dentro do barco. Mesmo que eles conseguissem arrastar, qual era o outro risco que eles corriam? Das redes, sim? As redes de hoje são de nylon. Na época não, era de linho, tipo tecido. Elas se desgastavam no mar da vida muito rápido. E quando os peixes eram grandes, o pescador muitas vezes tinha o desprazer de pegar um grande peixe. Quando ele puxava a rede, rompia o peixe embora. E enquanto eles estavam tentando puxar as redes, alguém cochicha com Pedro. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem era o discípulo que Jesus amava? João. O discípulo amado, que a Bíblia diz quem era? João. Então o discípulo amado disse a Pedro: é o Senhor. O que é que João disse? Irmãos, eu admiro isso aqui. João foi o último discípulo a deixar os pés de Jesus Cristo. O último. Ele esteve ali ao pé da cruz. Ele ouviu Jesus dizer para ele: aí está a tua mãe, cuida dela. Ele viu Jesus expirar na cruz. Ele viu Jesus derramar a sua última gota de sangue. Ele também foi o primeiro a reconhecer que aquele alguém que calmamente caminhava nas areias do mar da Galileia, aquele alguém era Jesus. Irmãos, quando nós nos demoramos na presença de Cristo, mesmo sob situação difícil, mesmo sofrendo, nós também seremos aqueles que hemos de ver primeiro no reencontro eterno. E quando João disse: ali é o Senhor, o que Pedro fez, irmãos? Pedro vestiu-se. Eu acredito que eles estavam talvez com um short, né? Pescando a noite inteira, se molhando. E Pedro agora vestiu-se. O que Pedro fez depois que vestiu-se? Pulou na água. Mas o barco estava a 100 metros da beira. Ele poderia ter dito assim: menino, levanta a vela, abre a vela do barco, rema rápido, que eu quero ter um encontro com Jesus. Ele não esperou por ninguém. O que Pedro fez? Pulou na água e nadou. Irmãos, nós precisamos muitas vezes ter essa atitude para voltar a ter um reencontro de paz com Cristo. Muitos de nós, às vezes, para voltar a Cristo, estamos esperando que o Pai se converta, que as circunstâncias favoreçam, que a esposa também venha para a igreja, que os filhos ou que os pais, ou que tudo esteja convergindo para que eu possa voltar para Cristo. O exemplo de Pedro não é
também assim: não espere por ninguém para você ter um reencontro com Cristo e confessar diante dele todos os seus pecados, que você o ama de todo o coração. Não espere. E quando Pedro chegou na beira d'água, os discípulos vêm remando o barquinho e arrastando a rede do lado de fora, porque eles ainda não conseguiram jogar para dentro. Eles encontram do lado de fora, ali na beira do mar, fora da água, eles encontram agora o fogo e o peixe assado. E todos sentam-se ali à beira daquele fogo, tentando aquecer as suas vidas, tentando aquecer os seus corpos, daquela manhã fria no mar da Galileia. O versículo 11 diz: Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, o barquinho chegou e ele puxou. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se romperam a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantar. E nenhum dos discípulos ousava, perguntava: quem és tu? Pois todos sabiam que era quem mesmo? O Senhor. Fogo e pessoas em volta do fogo se aquecendo. Pedro lembrou, há poucos dias atrás, um fogo, pessoas em volta, só que lá em Jerusalém. E agora eu estou aqui, à beira de um fogo. E quem está aqui? Jesus. Que diferença! Só que ninguém ousava falar nada, porque todos estavam envergonhados de terem, por algum modo, traído o negado a Cristo, ter fugido da presença de Deus. E aquele silêncio foi quebrado quando Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, você me ama? O que Pedro respondeu? Eu te amo, Senhor. Minutos depois, Jesus faz a segunda, o quê? E qual foi a pergunta? Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Alguns minutos depois, eu acredito até que foi até um intervalo de meia hora entre uma pergunta e outra. Assim como lá as perguntas foram no intervalo de meia hora, da primeira para a última negativa. Pedro, Jesus agora: Pedro, fala sério agora, Pedro. Fala sério, olha para mim. Vamos, fala real para mim. Como popularmente se fala por aí, papo reto. Você me ama, Pedro, realmente? E Pedro agora, irmãos, com sua alma cheia de pesar e angústia, ele precisou revelar o que havia de mais profundo no coração dele. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes o quanto eu. E Jesus conclui dizendo assim: Pedro, apacenta o quê? As minhas ovelhas. Meus queridos irmãos, esse foi o reencontro que Pedro teve com Jesus. O reencontro que, mesmo diante de tanto pecado, diante de tanta covardia, Jesus chamou de filho. O encontro em que Jesus colocou os discípulos à beira de um fogo, pois ele era o fogo da vida, ele era o poder necessário para dar vida, esperança e paz a Pedro. O único que era capaz de proporcionar felicidade plena a ele, o único que era capaz de proporcionar um trabalho feliz e duradouro. Não era ele pescando no mar da vida lá, não. Era ao lado de Cristo, apacentando o rebanho. Eu quero dizer hoje para você que Satanás muitas vezes ele nos leva a negar a Cristo como nosso Salvador. Ele nos leva a nos afastar dele. Mas eu quero dizer que Cristo ainda hoje faz o convite: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E com certeza, no mundo nós não temos nada, porque o mundo passa com todas as suas vaidades, e somente aquele que faz a vontade de Deus, esse o quê? Permanece para sempre. E quando nós dissermos que não temos nada, Jesus vai dizer assim: joga do lado direito a rede do lado direito, vem para a igreja, volta para mim.
que aqui você vai pegar muito peixe aqui, ó. E quando nós chegarmos aqui, nós já vamos perceber que Jesus está aqui. E vamos perceber que ali existe um fogo que aquece a nossa vida com poder e glória. Fogo esse que nos conduzirá até transpormos os portais da Canaã celestial. Agora cuidado com Satanás, tá? Eu vou repetir o que eu falei ontem, que um amigo sempre falava para mim, Carlos Cruz. É um irmão lá de Campina Grande, um dos maiores evangelistas que eu já conheci. O Dedan, eu creio que conheceu. Conheceu, irmão Dedan? Você conheceu o irmão Carlos Cruz? Conheceu? Ele sempre dizia uma coisa para mim: não brinque com o diabo, que o diabo não está brincando com quem? Com você. Lembra-te disso. Então, quando o inimigo, querido jovem irmão, te oferecer um prazer, cuidado, que por trás do prazer está a morte. Quando o inimigo nos oferece redes sociais, plataformas de relacionamento, prazeres virtuais, cuidado, que por trás da destruição da tua alma, da tua vida e da tua família. Quando o inimigo te oferece boas músicas para você ouvir, cuidado, que por trás tem algo que carcome a tua alma, a tua fé e a tua espiritualidade. Quando ele te oferece relacionamentos, aparentemente são os melhores possíveis, por trás você está negando o nome de Cristo e destruindo também o teu privilégio de ter um reencontro feliz com Jesus Cristo. Mas Cristo hoje nos faz um convite: vinde a mim todos o quê? Abre os teus olhos para que nós possamos ver as maravilhas do amor de quem? Do amor de Deus. Irmãos, hoje nós precisamos ter um reencontro com Jesus, para que no futuro nós teremos um reencontro com Ele aonde? Na glória dos céus. É hoje. Como o tempo está um pouquinho avançado, eu vou citar apenas uma pequena frase que está no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, página 286. Lá vem falando que por que os cristãos hoje não fazem por Cristo o que os filhos das trevas fazem por Satanás. É esse o pensamento. Ou seja, os filhos das trevas, eles são mais dedicados nas obras deles lá do que nas obras de Deus. Do que os filhos de Deus são nas obras da obra de quem? De Deus. Eu vou Dedan falou algo que eu me lembrei desse texto. Ele falou que se o ar-condicionado aqui queimar, tem um problema, parar de funcionar, o que nós vamos fazer? Reclamar, não sei o que, vamos para casa, porque meu dia já, o pastor está falando demais, e está calor, isso é um absurdo. Esses somos nós, os filhos de Deus. Mas você já viu como é os filhos do mundo? Carnaval. Primeiro, não tem uma igreja assim para eles ficarem dentro, não tem um lugar para eles ficarem dentro. É em pé. Aonde? Na rua, no sol e na chuva. Se não bastasse, tem que pagar para seguir aquele caminhão, que é o bloco. Pagam caro um negócio que chama abadá. Caríssimo. Quantos dias? Semana. Chuva, sol, tapa. Eu vi um vídeo no momento do carnaval do Salvador. Quando a polícia vinha uns 5, 6 policiais assim no meio da multidão, ia todo mundo abrindo. E aquilo lá a polícia descia um porrete. Eu disse, rapaz, além disso, ainda apanha. E briga em pancadaria, mas eles não largam de lá. Vocês perceberam como eles lá, para fazer a obra deles lá, buscar o prazer deles lá, buscar o céu deles lá, eles não desistem, morrem centenas de pessoas, mas eles não largam. No ano seguinte está dentro. E nós, por qualquer coisa, desistimos de vir para uma igreja dessa, bonita, iluminada, com ar, tudo. Desistimos. Eu estou
saí da igreja, por quê? Porque o pastor é chato, porque não sei o que, o irmão, não sei o que, e a mulher. Não interessa. Que isso, irmão? E o reencontro que Jesus marcou com a gente lá na Galileia? Na verdade, na Judéia, né, irmão Leandro? O reencontro é esse. Ele vai reunir todos nós lá. Todos, reunir todos os seus filhos e dizer: vem, e todo mundo sobe. Esse é o reencontro. Por que nós estamos assistindo? Os filhos do mundo lá, eles brincam com as coisas que Satanás oferece. E nesse mesmo texto, sabe o que diz lá? Satanás, ele perdeu a sua santidade, mas ele não perdeu o seu poder. Por isso, eu repito o que o meu amigo dizia: não brinque com ele, porque ele não está brincando com você. Satanás, ele perdeu a santidade, mas o poder não. Então, querido irmão, querido jovem, não se coloque no terreno encantado de Satanás, porque com certeza nós seremos destruídos. Com certeza, não tenha dúvida disso aí. Eu era rapazinho novo, 15, 16 anos, onde meu pai mora até hoje, no sertão do Ceará, 400 quilômetros de Fortaleza. A casa continua lá, meu pai mora na mesma casa. Tem uma estrada que passa assim, a 2 quilômetros tem uma vila, chamada Barrinha. Lugar difícil, quente. Eu sempre falo que lá a lagartixa anda em pé assim, porque se baixar a barriga, queima na terra. Eu não sei como é que mora a gente ali. Por lá que eu nasci, cresci, morei. Não vou voltar mais não, só vou para visitar meus pais, 3, 4 dias. Pensa, pai, pensa, tchau. Sábado à tardinha, à noitinha, perto de concluir o pôr do sol, sentado na frente dessa casa, tem uma alpendre, uma casa grande de rosa. Os amigos passando para ir para a festa do sábado à noite. Vamos para a festa, Tiago, vamos, amigos. Não vou não. Vamos. Bora, rapaz, deixa de ser besta. Não vou não. É dinheiro que tu não tem? Não é isso não. Bora, rapaz, eu pago a entrada, o ingresso da festa. O que é que eles diziam? Eu pago o ingresso. Não, rapaz, não é por isso não. Vamos lá, rapaz, a bebida também é por minha. Paga a entrada, paga a bebida. E sabe o que ele dizia? Não vou não. Rapaz, lá já tem um esquema sério. Já ó, tem 2 meninas lá, uma minha e outra. Eu pensava, olha, fechou. Eu dizia, não vou não. Porque tu é crente, né? É muito besta, está perdendo a juventude. Valeu. Eram os amigos do mundo lá. Agora eu nunca vi os amigos da igreja passar lá na frente e dizer assim: Tiago, vamos para o culto. E eu dizia, não vou não. É dinheiro que tu não tem, né? Eu pago a oferta lá da igreja. Você já viu alguém fazer isso contigo? Você já viu alguém chamar para a igreja e dizer assim: a roupa está faltando, está aqui a roupa. É o dinheiro, está aqui o dinheiro para a oferta, para o Uber, o ônibus, está aqui tudo. Dificilmente eles fazem isso. A gente desiste muito fácil de chamar os outros para a igreja. Agora o pessoal de lá para chamar para destruição, eles não perdem tempo. Vocês já perceberam? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não o quê? Breve vem, Senhor. Esse é o nosso reencontro. Nós vamos reencontrar com Ele nas nuvens do e eu e vocês precisaremos estar lá. Que Deus nos ajude. Vamos cantar agora